Muito bem, uma boa noite a todos. 19 horas e 35 minutos, nós já contamos com 70 pessoas no nosso evento. Então, gostaria de chamar o professor Giancarlo para dar início aos trabalhos do nosso evento. Professor Giancarlo. Obrigado, professor Ricardo. Uma boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a todos os nossos alunos acadêmicos dos nossos diversos cursos da área de gestão e negócio, da nossa área de turismo e hospitalidade também, para um evento que a gente programou com muito carinho para tentar discutir um pouco o painel, para tentar discutir um pouco o momento histórico e econômico que a gente está vivendo. Então, nós temos um tempo aqui para discutir, nós vamos, só para deixar bem claro, nós teremos aqui a apresentação dos painelistas, dos quais eu já vou declinar nome e formação. Depois nós teremos um momento de perguntas. Perguntas devem ser feitas no chat, e aí elas serão filtradas por semelhança ou por irrelevância ou pela sua relevância dentro do nosso escopo do debate. Nosso debate pretende discutir as consequências da crise na Ucrânia, né, da guerra na Ucrânia, e os reflexos tanto na política externa do Brasil, de Santa Catarina, mas principalmente com o foco nos nossos negócios. Santa Catarina é reconhecida, e eu tenho certeza que nossos painelistas trarão isso com muito mais propriedade, como um dos grandes produtores, um dos grandes estados do agronegócio, sendo de ponta em alguns produtos no mundo, né? Suinocultura, avicultura e outros itens. Então, para isso, nós temos como convidados aqui, e que é uma honra, um privilégio enorme, que palavras da nossa equipe não são suficientes para agradecer, nosso ex-governador, ex-senador, senhor Raimundo Colombo, um lagiano, que é produtor rural, um homem público que elevou Santa Catarina a um patamar distinto no comércio internacional, tem uma carreira brilhante enquanto gestor público, além de cursos, né, de formação política na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha. Já foi nosso secretário de Desenvolvimento Social em 83, 85, diretor da Telesc, deputado estadual em 1987, 88, né? Ex-governador, se a gente declinar tudo aqui, a palestra vai inteira, né? Mas também foi presidente da Casan, prefeito de Lages, de 89 a 92, depois foi deputado federal de novo, 99 a 2000, prefeito de Lages, retornou por 3 mandatos, né? Foi prefeito de Lages, foi senador de Santa Catarina de 2007 a 2010 e foi governador com uma votação de quase 2 milhões de votos, 1.800.000 votos, uma das votações mais expressivas até hoje na nossa história política, de 2010, e foi reeleito também com um número muito parecido em 2014. Então, ex-governador, ex-senador e caro amigo Raimundo Colombo, é uma honra, é um privilégio, eu falo em nome da nossa equipe docente, da nosso gestor, o professor Álvaro, que já conversaram, né? Mas é uma alegria tê-lo aqui. Também vamos ter o professor Roberto Ferreira, Paulo Roberto Ferreira, que é doutorando em Direito Internacional, mestre em Relações Internacionais e bacharel em Relações Internacionais. Ele trabalha como professor e pesquisador no curso de Relação Internacional da Unisul. Temos também o professor doutor Ricardo Newman, que é historiador, com mestrado e doutorado em História, tem uma caminhada também nos cursos de Ciências Humanas, mais precisamente na História, Geografia e Relações Internacionais, e ambos são estudiosos desse cenário internacional de diplomacia. E esses 3 panelistas, com todo o seu know-how, sua expertise,
sua caminhada, seja na gestão, como o governador e os nossos professores vão nos abrilhantar essa noite. Para fazer as boas-vindas oficiais, eu convido o nosso coordenador, o professor mestre Álvaro de Souto, coordenador geral, regional dos cursos de Gestão e Negócios e Turismo e Hospitalidade, que é hoje o nosso anfitrião. Professor Álvaro. Muito boa noite a todos, a todas. Agradeço pela presença de todos aqui nesse importante momento de debate. Faço um agradecimento especial ao ex-governador Raimundo Colombo por nos prestigiar, por aceitar o nosso convite para um debate tão importante. Entendemos que a universidade é um espaço de debate, de estudo, de análise, de busca por mais conhecimento, compreensão. Quero registrar de imediato, de início, que somos muito sensíveis ao sofrimento do povo que está envolvido nesta guerra, com fome, com frio, com terríveis consequências para a região, né? Para o povo, para aquela cultura, para aquela sociedade. E como escola de gestão e negócios, convidamos o ex-governador, que é uma pessoa experiente, que já viajou para a região em busca de negócios, para trazer um pouco do seu conhecimento, nos brindar com a sua visão, de forma que a gente possa entender os reflexos na economia de Santa Catarina. Mas faço questão de fazer esse registro, que apesar de a gente falar nessa visão da economia, dos negócios, não quer dizer que a gente não é sensível ao sofrimento e às consequências bastante negativas que acontecem em virtude dessa terrível guerra que está acontecendo. Então, ex-governador, muito obrigado. Em nome da Unisul e da Ânima, faço novamente o agradecimento. É uma honra para a gente tê-lo aqui e ouvir parte da sua experiência. Certamente ajudará na compreensão mais ampla do que está ocorrendo. Muito obrigado. Eu retomo a palavra antes de passar aos nossos painelistas, também para fazer um agradecimento especial aos nossos professores do programa de pós-graduação em administração, o professor Daci, que está aqui conosco, né, e outros professores dos cursos de graduação que também nos prestigiam e emprestam diariamente seus saberes e suas expertises. É um prazer tê-los aqui, junto com os alunos de todos os cursos, e também um agradecimento especial para uma pessoa que trabalhou nos bastidores, para que a gente pudesse juntar essa equipe, esse time de feras aqui em Relações Internacionais e Gestão Pública, que é a professora doutora Rejane Hecker, ela vai dizer que é Hoecker, como o bom alemão que sou, digo Hecker, e ela está aqui conosco também. Muito obrigado em meu nome, em nome da equipe, em nome do professor Álvaro, pelo trabalho, professora Rejane. Ela está aqui embaixo sorrindo para a gente. Tá bom? Então, dando início oficial, eu faço a pergunta e passo a palavra para o professor doutor Ricardo Neumann, aí alemão, né, o doutor Ricardo Neumann, para que ele nos traga informações e saberes a respeito do que está acontecendo, o que é que a guerra, essa guerra da Ucrânia, que no futuro vamos chamar de guerra da Rússia, não importa, mas de que maneira isso chegou a esse ponto e qual é o cenário que a gente está vivendo, esse cenário de informação, desinformação, esse cenário futuro também. Vamos viver uma nova Guerra Fria, teremos uma escalada militar, a escalada termonuclear, sei lá. Professor, muito bem-vindo, obrigado. A palavra é do senhor. Boa noite, professor Jean. Obrigado aí pela nossa apresentação, né? Uma boa noite aos colegas, ao Álvaro, ao professor Ricardo, à professora Rejane, aos colegas da Unisul, ao ilustríssimo ex-governador, senador Raimundo Colombo, né? E eu vou começar partindo de uma pergunta, né? Que é a ideia de por que os russos estão fazendo essa operação militar, né? Por que a Ucrânia está em guerra? E a gente voltando, vou fazer uma rápida leitura histórica aqui, pensando que, na verdade, a Rússia não origina a Ucrânia, né? Os vikings que vêm da Escandinávia criam o reino de Kiev, e a partir daí a cultura, né?
eslava começa a se expandir, então, para o leste, né? E a gente vê a formação do Reino Russo. Mas já no século XVI, né? No mesmo tempo que os portugueses e os espanhóis estavam vindo para a América, os russos estavam expandindo, né? E a gente vê muito pouco isso aqui no Ocidente, em direção ao leste, né? Dominando principalmente áreas na Ásia Central e no Extremo Oriente. Mas dentro dessa expansão do Império Russo, né? A região da Ucrânia, ela foi cooptada, então, e virou uma parte deste grande império, que é o Império Russo. Mesmo com a desintegração do Império Russo na Primeira Guerra Mundial, a gente tem aí um período, né, muito turbulento, e pós a Revolução Russa, uma continuidade do território da Ucrânia, né, do que a gente conhece por Ucrânia, como parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, são séculos e séculos, né, que a Ucrânia está dentro desta zona de influência dos russos. Mesmo com essa influência russa, a gente vê uma grande diferença, principalmente entre o oeste da Ucrânia, né, a região mais pró-ocidente, e o leste da Ucrânia, a região mais pró-russa, porque, apesar de uma similaridade, uma homogeneidade cultural entre os ucranianos, a língua ucraniana é mais falada no ocidente da Ucrânia, né, e no leste da Ucrânia se usa muito o russo, e no leste da Ucrânia são mais ortodoxos, né? Então, dentro desse guarda-chuva cultural religioso, né? Que é uma forma de expressão cultural do universo russo, e no oeste da Ucrânia são mais católicos, né? Então, existem essas diferenças. A Ucrânia, ela vem passando aí por diversas intervenções soviéticas, né? Uma das mais conhecidas aí no século XX é o Holodomor, que é um projeto do Stalin para tentar fazer com que os camponeses ucranianos entrassem dentro do modelo estatizado, né, de produção coletiva soviética, e que acaba levando aí milhares de ucranianos à morte, né, e à fome. E aí a gente tem dentro desse universo, né, da década de 30, 40, o advento da Segunda Guerra Mundial. É nesse momento, né, que a Ucrânia, primeiro, é invadida pelos nazistas, né, e num segundo momento, o Exército Vermelho ele liberta a Ucrânia, né, mas continua deixando a Ucrânia fortemente sobre essa zona de influência soviética. E a Guerra Fria, né, o pós-Segunda Guerra, ele vai colocar frente a frente os vencedores da guerra, Estados Unidos pelo lado ocidental e União Soviética, né? A Europa é dividida, a própria Alemanha é dividida, a capital da Alemanha, Berlim, é dividida em zonas de influência, e a Ucrânia, assim como vários países do leste europeu, como a Polônia, a Hungria, a então Tchecoslováquia, né? Enfim, eles ficam sobre a égide da influência e da esfera soviética, né? Dentro da Guerra Fria, no contexto socialista versus a Europa Ocidental, que está nesse contexto da Guerra Fria, no contexto da influência capitalista norte-americana. Já em 1949, os Estados Unidos criam a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, numa busca de uma proteção dos países que foram libertados do nazismo na Europa Ocidental. E aí a gente vê a entrada da própria Alemanha Ocidental em 1955 na OTAN, né, que foi criada em 49, o que faz com que rapidamente os soviéticos criassem o Pacto de Varsóvia, em oposição a essa aliança militar, a OTAN, e aí, dentro desse Pacto de Varsóvia, a gente vê muitos países da Cortina de Ferro, né, como a Polônia, a República da Tchecoslováquia, enfim, participando dessa aliança militar, né, de defesa, se opondo à OTAN, e, consequentemente, a Ucrânia, que fazia parte da União Soviética, dentro dessa aliança militar. Só que a Guerra Fria, né, a gente tem o final da Guerra Fria em 1989, e é um período de desintegração, né, do universo soviético. Então, a gente vê a desintegração acelerando, principalmente a partir de 1991, e a Ucrânia começa um processo de independência frente à União Soviética e uma separação dessa esfera, né, de poder que foi constituída lá em 1917. E essa Ucrânia, ela luta para determinar suas fronteiras e tem debates diplomáticos com a Rússia até 1997. A década de 90, né, o período do Boris Yeltsin, foi um período lembrado, é estudado como um período onde a Rússia ficou
extremamente vulnerável às novas políticas, né, que foram implantadas no universo soviético, que era um Estado totalmente centralizado, um Estado de partido único, e que se abre para um modelo democrático, liberal, e que vem, né, como muitos outros países nos anos 90, nesse processo de interdependência, de globalização, sofrendo muito, né, desde a desintegração da União Soviética, com essa economia de mercado, com a falta do Estado, né, grande, que amparava aí e tinha um equilíbrio, né, mesmo dentro do universo socialista. E a gente vê que esse declínio russo ele é contraposto a uma ascensão norte-americana, né, como vencedor da Guerra Fria. E aí a gente tem, entre 1990, né, e 2009, 14 estados que antes pertenciam, né, muitos deles, a maioria deles, à esfera de influência russa, soviética, entrando na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí, inúmeros países que antes faziam parte desse contexto, né, da hegemonia soviética, agora passam para um contexto, né, de influência norte-americana muito mais direto, e da Europa Ocidental. E aí, o Putin, né, ele entra em 99 como primeiro-ministro, num ano que a Rússia teve 5 primeiros ministros, certo? O governo russo estava numa crise muito grande, e o Putin ele vem trazendo, né, um modelo de Estado, novamente, mais nacionalista, mais centralizador, também com o lado autoritário, enfim, a repressão das oposições, mas ele traz algo, né, que é uma expectativa de um renascimento russo, né, de posicionar a Rússia, que é a segunda maior potência militar do mundo, como uma grande potência e não apenas como um país periférico dentro de um mundo globalizado liderado pelos Estados Unidos. Numa defesa aí desses valores, tanto os valores, né, culturais, os valores da religião ortodoxa, essa visão diferente, né, de mundo que os russos dizem que deve ser defendida frente a esse mundo mais globalizado, mais liberal e libertário proposto pelos norte-americanos. E os Estados Unidos, também nos anos 2000, junto com esse renascimento russo, passam pelo colapso, né, do 11 de setembro e acabam dirigindo as suas políticas de uma forma muito unilateral para a guerra ao terror. E isso abre espaço para o Putin, mesmo com essa continuidade da expansão da OTAN nos anos 2000, no início dos anos 2000, na primeira década, a começar a se opor, né, a esse modelo expansionista da OTAN em direção ao leste da Europa. A Ucrânia seria para o Putin, né, o que ele colocou como a linha vermelha, que não deveria ser cruzada pelo Ocidente. A gente sabe que desde 2013, né, existem governos mais pró-Ocidente, né, e que houveram inúmeros protestos em Kiev. Só que o Putin, né, dentro desse mundo onde a Rússia vem recuperando espaço no cenário internacional como potência, esse mundo que muda após o 11 de setembro, onde os Estados Unidos não têm o poder que tinham na década de 90 de influência, a Rússia começa a contestar essas ações ucranianas. E aí a gente observa o primeiro grande passo do Putin, né? Em 2014, ele anexa a Crimeia. E incentiva os separatistas, né, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Então, a gente vê um período de enorme popularidade do Putin entre 2014 e 2018, né? Atualmente ele está mais de 20 anos no poder, né, 22 anos, mas esse período da tomada da Crimeia, né, e mostrando ao Ocidente essa afirmação da influência russa no leste europeu, somado aí a eventos como os Jogos Olímpicos de Inverno, como a Copa do Mundo, né, da Rússia, eles foram um período de muita visibilidade para o Putin e de muita aceitação, né, das políticas do Putin internamente na Rússia. Então, quando a gente pensa na invasão da Ucrânia em 2022, né, é uma ideia de uma continuidade dessas políticas de reafirmação russa frente a essas políticas de expansionismo da OTAN dentro do leste europeu, onde a Ucrânia, a Moldávia, a Bielorrússia seriam consideradas aí os últimos baluartes dessa influência, né, do universo russo sobre as suas zonas, né, de segurança. Tem alguns comentários, né, a gente pode pegar do Putin, que ele mostra e ele traz essa perspectiva pelo lado russo, né, a gente sempre olhando as questões de uma maneira complexa, né, sempre tem várias perspectivas,
E o Putin, ele observa, né, que o orçamento militar dos Estados Unidos é 10 vezes maior que o orçamento militar da Rússia, que os Estados Unidos saíram do Tratado de Diminuição, né, e Proliferação de Armas Nucleares de uma maneira unilateral, que os Estados Unidos, durante os anos 90 e 2000, continuaram fazendo exercícios militares com aeronaves sobre o espaço aéreo russo. Então, de certa forma, né, na visão dos russos, esse nacionalismo, esse ressurgimento russo, a invasão da Ucrânia é uma defesa da segurança e da sobrevivência dos russos, né? E, por outro lado, né, a gente olhando o lado da Europa Ocidental ou da Ucrânia buscando se aproximar da OTAN ou da União Europeia, né, é uma atitude altamente condenável, né, que a gente observa, né, o Putin como um invasor. O lado russo seria essa perspectiva de que a segurança russa estaria ameaçada com essa aproximação da Ucrânia do Ocidente, coisa que não deveria acontecer. E essa é uma demonstração de força do Putin ao Ocidente, né? E com certeza a crise da pandemia, né, ela ajuda muito, né, a criar uma estabilidade interna em inúmeros países. A Rússia não conduziu bem, né, a questão da pandemia, a gente sabe disso também. E a guerra, ela tem essa perspectiva, claro, de mostrar a força ao Ocidente, de mostrar as zonas de influência russa, de mostrar que a Rússia é uma potência mundial e que a ordem mundial americana, pós, né, a queda do Muro de Berlim, ela é relativizada hoje em dia, tanto com a ascensão chinesa, quanto com a demonstração, né, de hegemonia russa nas suas áreas de influência, mas também né, junto, podemos pensar que essas crises internas e essa má condução da pandemia aceleraram, né, essas iniciativas do Putin em tomar essa atitude de demonstração de força e de influência no leste europeu. São questões externas, mas que unem, né, a opinião pública russa. De certa forma, né, a gente sabe que muito da opinião pública russa é moldada aí pelos meios de comunicação estatal, mas existe um nacionalismo muito forte e uma ideia de preservação e de segurança, né? As grandes potências, elas planejam aí os seus próximos 100 anos, e a ideia do Putin é que essa expansão ocidental sobre o leste europeu pode vir a pôr em risco a cultura russa, o modo de viver russo, o modo de entender o mundo, né, russo e dos seus países e dos países que são influenciados sobre a mesma, né? Então, assim, a gente vê hoje, né, o impacto dessa questão de uma forma muito abrangente, né? Estamos num mundo globalizado, interdependente, onde as relações comerciais entre os países, as cadeias globais de valor, né, fazem com que as crises sejam sentidas com impacto muito rápido, né, de forma muito precoce no mundo todo, muito diferente do início do século XX, por exemplo. E aí a gente observa, né, as questões das sanções do Ocidente frente ao Putin como um ponto importante para barrar os interesses do Putin sobre a Ucrânia, mas, por outro lado, essas sanções do Putin, elas estão também previstas, né, por esse projeto bélico russo, porque os russos já vêm nacionalizando a sua economia e tentando diminuir a sua dependência há muito tempo. E isso os deixa com uma menor vulnerabilidade frente a essas questões. Eu diria que é pior para os europeus ocidentais não receberem o gás e o petróleo russo, porque os russos teriam como reverter, né, e vender esse gás, de repente, para os chineses. Agora, os russos, de repente, criaram uma independência em relação ao mercado externo que os protege e os deixa menos vulneráveis. E aí a gente pensa, né, que países como o Brasil vão sofrer também com esses embargos, com essas sanções e com o conflito em si, porque estava vendo alguns produtos, né? A gente tem aí, por exemplo, o maior mercado de amendoim do Brasil é a Rússia e a Ucrânia, né? A Rússia e a Ucrânia são grandes vendedores de commodities, trigo, petróleo, gás natural. A gente sentiu aí isso, né? O aumento dos combustíveis, o barril de petróleo ainda $140, reverteu bastante, mas ainda está mais cara, né? Então, nesse mundo globalizado, mesmo que essa guerra não ultrapasse as fronteiras, né, de Rússia e de Ucrânia, ela causa inúmeros impactos, né? Que são sentidos, óbvio, pelos russos, mas que no mundo de hoje são sentidos, né, de forma global. E aí, só para fechar minha fala aqui e passar a palavra aí para que o ex-governador
Raimundo Colombo possa colocar aí sua experiência prática em relação à abertura de mercados, comércio exterior, né? E políticas públicas em relação a isso. Pensando o seguinte, uma pergunta que se faz, né? Mais uma curiosidade, né? Poderemos ter uma terceira guerra mundial, como às vezes a gente vê o Zelensky colocando em entrevistas, e as perspectivas, né, dos analistas, acredito que, e o que a gente observa dentro de um contexto, que a Europa Ocidental e os Estados Unidos, eles demonstraram um respeito muito grande, né, às posições do Putin no leste europeu. A ajuda militar, a ajuda financeira, a ajuda humanitária, enfim, tudo isso é muito importante, mas, por exemplo, tornar o espaço aéreo da Ucrânia, né, uma zona onde não possam haver voos, e aí poder levar um impacto maior aos russos, talvez trazendo a OTAN à guerra, isso é algo muito improvável. Quando isso poderia ser provável, né? Se por um engano um míssil russo acertasse a Polônia, né? Se por um engano os russos atacassem uma instalação nuclear ucraniana, como já fizeram, né? Tiveram próximos de causar um colapso, e acabem trazendo por um acidente a Europa e os Estados Unidos e levem o mundo a uma terceira guerra mundial. Então, a gente vê que a Rússia, infelizmente, né, ao contrário de um projeto de mundo globalizado, de uma ideia de uma perspectiva mais harmônica e mais interdependente do mundo, né, a gente vê que a Rússia ela age em defesa de seus interesses nacionais de uma forma muito realista, e o Putin está disposto, né, a levar isso, a demonstrar essa linha, que essa linha vermelha não pode ser cruzada da maneira mais incisiva possível, né? Colocando que, se a sobrevivência e a segurança da Rússia estiverem ameaçadas, até o uso de armamentos nucleares pode vir a ser, né, pensado. Então, seria isso. Tentar passar um contexto geral, o porquê desse conflito e um pouco da história. É um prazer aí estar com os colegas, viu? Obrigado. Obrigado, Ricardo, por essa explicação fantástica, tá? Essa digressão histórica, mas o teu poder de síntese é excepcional. E agora, então, passo a palavra ao ex-governador Raimundo Colombo, já fazendo essa provocação que o Ricardo deixou ao final. E aí? Nós somos superavitários com a Ucrânia. O Brasil tem uma balança comercial de quase 18 milhões de superávit. E agora, como é que ficamos nós, catarinenses, nós, barriga verde, no meio desse cenário? Governador, bem-vindo. Obrigado pela sua presença mais uma vez. E a palavra está com o senhor. Obrigado, professor Giancarlo. Um prazer muito grande. Obrigado. Para mim é um privilégio. Quero saudar o professor Ricardo, né? Também o professor Paulo Roberto, Ricardo Neumann, e parabéns pela exposição. É uma aula. Fiquei muito atento e muito feliz com as suas colocações. Saudar o professor Álvaro e também a todos que nos assistem, né? Esse momento, política é a arte de você liderar as pessoas, a influência da personalidade dos líderes, do exercício do poder que eles praticam, traz as consequências. Às vezes, períodos de harmonia, períodos de construção, às vezes, período de desarmonia. Esse processo de questionamento da democracia convencional que nós vivemos hoje, a sua eficiência, os resultados que não chegam, faz surgir alguns tipos de liderança, como a liderança nacionalista e autoritária do Putin, e também a liderança popular ou populista do Zelensky. Esse encontro acaba enfraquecendo a diplomacia, a política na sua essência. Eu entendo que esta é uma guerra absurda, né, por todos os sentidos, mas é exatamente o reflexo desta situação, porque era simples compreender o desafio que estava ali. E a diplomacia tinha que resolver isto. Talvez a democracia ela é mais lenta, ela é mais difícil, mas ela evita uma guerra como a que nós estamos vivendo, e não se teve a paciência de fazer essa construção. E o senhor colocou muito bem a posição da Rússia nesse sentido, até porque a Ucrânia não é a Crimeia, a reação tinha que ser maior do mundo, né? E, é claro, a Ucrânia hoje, ela foi na União Socialista, na União Soviética, uma base militar, a grande produção de armas, de equipamentos militares estão na Ucrânia. Então, permitir que a Ucrânia saia do Pacto de Varsóvia e entre no Pacto da OTAN não é uma coisa simples, né?
Então, eu entendo que houve aí uma questão bastante grave e muito ruim, e a hora que você começa uma guerra, você nunca mais vai saber qual é o controle que você tem, como é que termina, né? E você vê o dia a dia, o que ela causa, a injustiça, a falta de amor, e parece uma guerra de um homem só, né? Não é uma guerra de um país, não houve toda uma série de confrontos. Ele achou que tinha que fazer isso, e o outro achou que tinha que avançar, e então é uma guerra mais política do que propriamente uma guerra de uma disputa de uma coisa mais profunda. Me surpreende muito positivamente também, eu fico feliz de ver a reação, né, dos países, o sacrifício que eles estão fazendo. Aí eu coloco em destaque a Alemanha, que depende muito do gás, né, e da energia que vem da Rússia, mas ela está na linha de frente, né, se posicionando para realmente, com as sanções, tentar evitar. É claro que isso tem muitas consequências para o mundo, inclusive para o Brasil, né? Eu acho que a questão logística, a questão operacional, a Rússia vai enfrentar, eu duvido que ela estivesse preparada, por exemplo, para ser eliminada do sistema SWIFT, que é o sistema financeiro, que está causando enormes problemas, né? Um colapso interno sobre a questão da moeda, de pagamento, de recebimento, de relação. Isso é um processo bastante grave, né? A questão marítima, né? Os navios, eles estão deixando de passar por lá, o que estão passando, estão cobrando uma taxa absurdamente alta pelos riscos, pelas consequências. Isso tudo traz uma série de problemas. Então, eu acho que esses são os desafios. Vindo para a questão catarinense, eu queria colocar assim aí uma experiência mais pessoal vivida, né? Tentar internacionalizar a nossa Santa Catarina, porque no mundo lá fora, eu tive na Rússia em 2013 para conseguir fazer uma aliança entre a Power Martini, que era uma empresa, que é uma empresa muito grande na Rússia, produtora, trabalha em todas as áreas, mas Santa Catarina tinha interesse de associar com a Freser, uma empresa de caçador, para produzir turbinas e equipamentos para o setor elétrico. E nós conseguimos essa fusão, né? E elas produzem bons resultados. Uma outra dificuldade que a gente tinha com a Rússia na época, e com a Ucrânia também, com a Croácia, era a questão da carne suína, porque a gente tinha uma dependência quase que absoluta, né? E eles sabiam manejar isso. Então, quando o preço subia, eles paravam as compras, nós praticamente não tínhamos para quem vender. E aí nós fizemos um esforço muito grande para abrir o mercado asiático. Mas a porta de entrada sanitária seria o Japão. E aí nós fomos várias vezes, né? E a primeira vez eu fui com um discurso errado, porque eu comecei a mostrar as virtudes de Santa Catarina, mas a gente não avançou. E aí eu percebi que eles não compram de um estado, eles compram de um país. Então não adianta só Santa Catarina tinha o status de livre de febre aftosa sem vacinação, era o único habilitado a vender para eles. Então essa diplomacia, entender essas coisas que são culturas do país, né? Aí a gente conseguiu mostrar que nós tínhamos as barreiras sanitárias, que havia um controle, que a situação de Santa Catarina tinha o status, porque ela dava um atendimento diferente. E aí nós conseguimos abrir o mercado japonês. Em seguida, nós conseguimos abrir o mercado coreano, em seguida conseguimos abrir o mercado da China, de Taiwan, do Vietnã. Para se ter uma ideia, Santa Catarina exportou, né, de março de 2020 a março de 2021, 10,3 bilhões de dólares. É um número extraordinário. 4 bilhões de dólares foi carne suína e carne de frango. E pela primeira vez a carne suína superou a carne de frango no volume, exatamente porque se conseguiu abrir o mercado. Então, esse relacionamento internacional, quando as empresas falam de Brasil, elas pensam São Paulo. O negócio é São Paulo, tudo tem que ser em São Paulo. Politicamente, visita as autoridades de Brasília, passar na saída 2 dias no Rio de Janeiro e vão embora. Então, trazer para os outros estados foi um desafio muito grande. E aí se conseguiu excelentes resultados, como, por exemplo, a vinda da BMW. Hoje, é um dos itens mais importantes de exportação, já é peças de automóveis e automóveis, porque nós estamos conseguindo suprir algumas carências, estamos exportando direto para a China, ampliando bastante a fábrica aqui, né? Então, eu coloco isso pela importância nossa, né? Isso é fundamental. Agora, a questão da carne suína e da carne de frango, por exemplo, nós vamos ter o impacto
70%, nós importamos, nós consumimos, transformamos em proteína animal cerca de 9 milhões de toneladas de grão. Nós produzimos 3,5. Então, a gente importa entre 5 e 6 milhões de toneladas. É uma loucura, né? E a Rússia é um produtor importante. Ela não abastece o mercado catarinense, mas ela permite que a gente se abasteça de mercados vizinhos, né? E também evitando a exportação para que fique no mercado interno. Com esta crise, esse produto vai subir assustadoramente. Ele já está alto por causa da seca, por causa da produção interna. Então, nós vamos ter um agravamento da questão de produtos básicos aqui da nossa economia. Eu não tenho dúvida de que nós vamos sofrer muito as consequências dessa situação. Por exemplo, 25% da maçã produzida aqui em Santa Catarina, ela é exportada para a Rússia. A Rússia é o maior produtor de madeiras, né, no mundo, e o maior exportador. Nós, em Santa Catarina, somos um grande produtor florestal. O preço já subiu de forma significativa. Então, nós vamos ter no nosso dia a dia uma série de alterações, né? E mesmo na questão da safra, que é a questão da ureia, que aí nós temos que fazer um movimento rápido, né, de procurar novos países. Isso eu estou acompanhando, está sendo feito. No caso da ureia, que vem do petróleo, já o Irã está se colocando e já está abrindo o mercado. A questão do cloreto de potássio, o Canadá já está. Então, você tem que procurar mercados que vão suprir essa questão da Rússia, porque mesmo que a guerra acabe, e eu torço para que ela acabe imediatamente, as consequências das sanções vão continuar. E essa normalização da situação vai levar algum tempo. No momento em que nós, no Brasil, estamos vivendo todo um contexto político, um contexto de inflação que está muito elevada, aumento de taxa de juros, porque isso gerou, consequentemente, uma vinda de capital especulativo de fora, derrubou o dólar. Então, quem estava exportando há algum tempo, em condições normais, começa a trabalhar com dólar 20% menor. Talvez ele tivesse folga, mas começa agora a mudar esta realidade, né? Eu estava hoje falando com um pessoal, estava em Joinville de manhã, numa reunião com empresários, e tinha lá um investidor americano, ele estava colocando a pizza de investimentos deles, né? E já totalmente alterando para Brasil e México. É claro, com a Selic alta como ela está, ela fica muito atrativa, né? É uma forma de conter a inflação, mas vai haver uma alteração na economia nossa, né? Estava falando também com o embaixador de Miami, que está indo agora para a Bélgica, analisando todas essas consequências que temos aí. Então, nós, em Santa Catarina, temos que nos preparar para momentos de transformação e de dificuldades. Isso tudo gera, de forma clara, um aumento da inflação, a busca de alternativas para que a gente continue com esse processo de importação, de exportação. Nós temos 6 portos, né, considerando o de Laguna, são portos importantes, e nós exportamos 10,3 bilhões, como eu falei, né, nos últimos, de março a março, né, e importamos 24,9 bilhões, quer dizer, há um déficit grande na nossa balança, mas não é um déficit da economia catarinense, é que a entrada pelos nossos portos ela é mais barata e mais eficiente, mas ele se desloca para o mercado de transformação, sobretudo em São Paulo. Então, essa importação não é uma importação para Santa Catarina, ela é uma importação para o Brasil que entra por Santa Catarina. Então, são volumes muito importantes que têm um impacto muito forte na nossa economia. E aí é o que eu coloco, nós temos que continuar o nosso esforço de internacionalização, porque se você observar os indicadores econômicos, sociais, de desenvolvimento de Santa Catarina, nos últimos 20 anos, e há uma questão cultural, né, da nossa colonização. Eu sou um descendente de imigrantes italianos, então nós temos uma facilidade. A economia de Santa Catarina é muito forte na questão da exportação. E nós não podemos, neste momento, ficar olhando com um olhar de paisagem. Nós temos que agir rápido, porque a crise chega muito rápido. As consequências da guerra chegam muito rápido aqui, né? O ambiente muda completamente. E aí, eu falo de uma atuação de governo, o Estado tem que agir. Como eu coloquei todas essas relações, eu vou contar só uma historinhazinha bem simplesinha da vinda da BMW, por exemplo. Eu fui 2 vezes, nós estávamos disputando com São Paulo e com o Rio de Janeiro a vinda da fábrica. E aí eu coloco assim, o que é a política, né? Como é que é o detalhe das coisas. A nossa chance era muito pequena de trazer a fábrica, nós nunca tínhamos tido uma fábrica de automóveis aqui. E era um setor importante para nós, porque nós tínhamos empresas
com bastante qualidade. Nós tínhamos a questão da cultura alemã aqui, o idioma, profissionais, universidades de grande porte que tem realmente na área de engenharia mecânica, grande conceito mundial, inclusive, né? Então tinha que levar isso, e a gente ia uma vez, ia duas, ia três vezes, né? E aí aconteceu uma situação que a gente, no dia lá que estava se encaminhando a decisão, em Munique, com a direção da BMW, eles pediram o seguinte: os maiores incentivos fiscais não são dos estados, não é uma questão de CMS, é uma questão de produto industrializado, de uma linha de incentivo ao setor automotivo. Então, nós queremos uma audiência com a presidência da República. Na época, era a presidente Dilma. Aí, eu tinha que mostrar poder, porque o meu concorrente era São Paulo, quer dizer, tudo era para São Paulo, todas as outras indústrias praticamente estavam em São Paulo. Eu arrisquei, fui ousado, disse: olha, mas então eu vou ligar já aqui e já vamos marcar isso, né? Aí eu consegui uma ligação, tinha um general que eu conhecia, que trabalhava lá. General, é importante, o senhor, por favor, faça isso para mim, me coloca em contato, e conseguimos marcar a audiência imediatamente. Então, eu disse: ó, cacifamos Santa Catarina. Aí, então, o presidente mundial da BMW e o vice-presidente viriam no dia tal para uma audiência com a presidente. Então, resolvido, né? Chegou no dia, fomos para Brasília esperar eles no aeroporto, fazer todo aquele boas-vindas e criar um ambiente favorável, mas o presidente não veio, veio só o vice. E aí era meu dever informar que alterava a participação das pessoas na audiência com a presidência. Aí a Casa Militar lá disse: não, se vem o presidente, a presidente vai receber. Se não veio o presidente, se veio o vice, fala com o ministro. Aí eu fui falar com o alemão, disse: olha, infelizmente, pela circunstância, o cara disse: não, mas eu estou autorizado, eu estou falando em nome da empresa, eu preciso ter de forma clara essa situação. Eu percebi que ali a gente estava perdendo o jogo. Aí eu disse: olha, vocês vão receber não o presidente ou o vice-presidente da BMW, vocês vão receber o governador de Santa Catarina. Quem eu vou levar comigo, o problema é meu, eu assumo a responsabilidade. Mas eu tenho o direito de pedir uma audiência em nome do meu povo, em nome de 7,5 milhões de catarinenses. Veja como é difícil esse processo. Aí eu disse: olha, ela sentiu maravilhosamente que o senhor representa a empresa, o senhor é muito bem-vindo, é com o senhor a audiência, para ela está muito bom. Não tinham dito isso, mas eu já disse porque achei que era o caminho certo. E lá fomos nós para a audiência. Eu acho que ela nem ficou sabendo se o cara era o presidente ou o vice-presidente, mas, na verdade, naquele dia nós conseguimos resolver. Vejam como os detalhes são importantes, vejam como tem uma harmonia, um equilíbrio, uma certa experiência, algum tipo de relacionamento para poder resolver problemas que vão surgindo, né, na caminhada. É mais ou menos a questão da carne suína, foi nesse sentido. Então, nós, catarinenses, temos que ter a noção exata, porque senão a gente fica dizendo: nós vamos ter que comprar a ureia do Irã, nós vamos comprar o cloreto de sódio do Canadá. Mas, gente, é muito mais do que isso, é muito mais amplo isso. Nós temos que criar laços, relacionamentos, entender o que está acontecendo, quais são as consequências, porque essas sanções, elas geram, no contexto mundial da economia, uma série de desdobramentos, de afastamento de países, né? de impedimento de relações que antes tinham, e vão surgir outras oportunidades. E se a gente não enxergar essas oportunidades, se a gente não for criar este espaço, né? Ficar sentado na cadeira vendo o que vai acontecer, você pode prejudicar o desenvolvimento do Estado, você pode prejudicar a geração de empregos. Você tem empresas, por exemplo, eu não sabia que esse tanto de maçã ia para a Rússia, né? Surgiu um problema. Já o setor de madeira está abrindo mercados para vender onde a Rússia vendia e não vende mais agora. Então, temos que ajudar o setor de madeira. Onde é que vocês querem? Com quem vocês querem falar? Onde é que nós vamos achar? Qual é o país que deixou de comprar? Para nós estarmos presentes, né? Então, esse é o trabalho de um governo. E quando um dono de uma empresa liga para um governo, ele vai ser recebido com gelo. Quando um governante liga para outro governante tratando da questão do Estado, as coisas são diferentes. Então, eu queria dar esse foco que vem da minha experiência. É muito importante colocar essa questão. Eu lembro que, quando nós fomos na Coreia para abrir o mercado de carne suína, um integrante da embaixada disse: olha, a Coreia tem uma fábrica de tratores, LS Mitron, e ela está pensando em instalar na Argentina. Eu acho que isso já está definido. Quem é? É a fábrica tal. Marca, vamos lá. E hoje a fábrica está aqui em... como é que é o nome do caso? Garuva, com grande sucesso.
Aí eu não conhecia o cara, nunca tinha visto, não fomos lá para trazer a fábrica de trator, não sabia que existia essa fábrica, não sabia que havia essa possibilidade de investimento, e em 2 horas nós conseguimos, não, é no Brasil, é em Santa Catarina, as condições são essas. Depois surgiram todos aqueles problemas, as licenças ambientais demoram, a questão do contrato, dos incentivos não era bem como estava dito, então tinha que ajustar, você fica com a dor de cabeça extrema, mas você resolve, aí você desenvolve a sociedade, quer dizer, então a guerra, ela tem o lado humano, o lado do amor, que é inaceitável, que é absurdo, que é criminoso, que não pode existir. Agora, nós temos que reagir também sob o ponto de vista de proteger o nosso povo, não é de se aproveitar da situação, mas de encaminhar as nossas questões para aquelas portas que se abrem, né? E tentar ajudar naquilo que é possível para esse nível de conscientização. Eu cumprimento o professor Ricardo Naumann, eu acho que a sua colocação foi perfeita, né? E me permitiu abordar de uma outra forma um pouco do dia a dia, e eu fico à disposição para, se eventualmente houver alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que eu possa fazer, eu fico à inteira disposição. Eu agradeço e já estou no meu tempo, desculpe se eu me alonguei demais. Por favor, ex-governador, é um prazer ouvi-lo e escutar não só os dados que o senhor traz com muita propriedade, mas principalmente esses papos de bastidores, né, de resolver de uma maneira, de ter presença de espírito, né, de dizer, vamos lá falar com a presidente, vamos falar com o cara da empresa. Isso mostra essa presença de espírito e esse espírito republicano de batalhar pelo Estado. Isso é muito importante. Obrigado pela sua fala. Nós já tem perguntas entrando aqui e a gente vai só filtrar, porque algumas são parecidas, né? Então, o professor Ricardo Barcelos está filtrando elas, e a gente gosta agora de fazer a ponte que o senhor falou, que é essa questão das relações entre os países. Isso tem um nome, se chama diplomacia, né? Se a gente tem um Putin lá, que é um Bismarck da Realpolitik, como disse o Ricardo Neumann, que se move por objetivos políticos, né, e busca espaço, existe antes a diplomacia que busca resolver as questões, mas a guerra é a falha da diplomacia, né? A guerra é a diplomacia da arma, do fogo. Então, acho que ninguém melhor para aproveitar isso que o senhor falou, de internacionalizar, do impacto que tem nos países, do que o professor Paulo Roberto, que tem uma caminhada aí, uma produção intelectual nisso. Depois a gente retorna, depois do Paulo Roberto, para ver as questões. Entraram várias aqui, algumas estão vindo também aqui no meu telefone, de alunos, né, que tem contato, e aí a gente vai direcionar para cada um dos painelistas, que daí fazem um apanhado. Professor Paulo, bem-vindo. A palavra está com o senhor. Obrigado, professor Jean. Me ouve bem? Tudo bem, está bem tranquilo, professor. Muito bem, eu vou tentar ser rápido, para que a gente, os alunos, possam aproveitar ainda mais a presença do ex-governador. Agradecer a presença do ex-governador, agradecer o Álvaro, o Ricardo, a Regiane, o professor Jean, os envolvidos, aos alunos presentes. Minha fala, como eu disse, vai ser rápido, vai ser objetiva. Eu quero dar continuidade ao que o professor Ricardo falou, mas, sobretudo, ao que o professor também, né, e ex-governador Raimundo Colombo muito bem pontuou aí com a sua experiência prática. Bom, primeiro, minha fala vai em 2 sentidos. Mostrar os perigos da interdependência econômica, porque ela ocorre dentro da política internacional, ela não existe fora da política internacional e da geopolítica. Então, é um equívoco pensar interdependência econômica fora desses domínios tão perigosos. E a segunda parte da fala tenta trazer aí uma solução a nível local, voltada para Santa Catarina, que é a paradiplomacia. Bom, primeiro é o seguinte, nós estamos aí, né, professor Jean, professor Ricardo, a completar 8 décadas sem uma grande guerra entre as grandes potências. Então, 8 décadas sem uma grande guerra entre as grandes potências significou o quê? Que nós estamos cada vez mais perto da paz, né, por causa do longo período? Na prática, infelizmente, não. Porque se estamos há 8 décadas sem uma grande guerra entre as grandes potências, elas nunca estiveram tão bem preparadas para uma grande guerra. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. O ambiente é pacífico, mas os atores estão preparados para uma guerra que nunca lutaram.
Então, é um sintoma importante aí para a gente avaliar. Então, as grandes potências, os estados poderosos, sabem que a economia política internacional ocorre num ambiente extremamente perigoso. Com muito esforço, eles tentam manter esse ambiente estável para que todos os estados e as subunidades políticas e povos e nações possam tirar benefícios da ordem econômica internacional integrada, né? Que busque eficiência, que permita que qualquer produtor, empresa eficiente do mundo possa contribuir para a produção global de riqueza. Mas esse sistema interdependente, essa interdependência econômica é, portanto, frágil. Tá? Basta ver como as consequências da guerra para Santa Catarina vão além dos dois estados em conflito. As exportações de Santa Catarina para a Rússia não chegam a 1%, e de Santa Catarina para a Ucrânia não chegam a 0,1%. Para a Ucrânia é 0,06%. Então, as consequências estão no transbordamento das sanções, no transbordamento da guerra para além das fronteiras dos estados envolvidos. Nesse sentido, eu chamo a atenção que a economia internacional, como nós conhecemos, com cadeias globais de valor altamente eficiente, que permite que nós estejamos aqui agora consumindo tudo que o mundo produz de melhor, é um sistema frágil. É um sistema que, para funcionar, precisa de estabilidade. É um sistema que não gosta de volatilidade, que não gosta de solavancos, que não gosta de conflitos, ou seja, que não gosta da política internacional e da geopolítica. Então, eu trago para vocês aqui, para reflexão, esse dilema. A interdependência econômica global existe dentro da geopolítica e da política internacional. Dois domínios extremamente instáveis. Dois domínios que, quando aparentemente estão adormecidos, é aí que se tornam perigosos, porque um conflito pode surgir e varrer todo o resto, e varrer todos os grandes ganhos, né, que esse sistema interdependente produz. Nesse sentido, eu já começo aqui a trazer algumas ideias que a paradiplomacia pode contribuir para Santa Catarina. Santa Catarina é um estado riquíssimo, com uma cultura riquíssima também, e com uma produção local e um consumo local muito forte. E essa produção local e esse consumo local são escudos, são cascas que protegem o Estado em momentos de volatilidade. Então, Santa Catarina, a pandemia, em termos teóricos, né, a pandemia tem o mesmo efeito que a guerra, enquanto variável que afeta a economia catarinense. E Santa Catarina tem que se preparar ao mesmo tempo, para tirar o máximo de benefícios da interdependência econômica global, mas também para lidar com as volatilidades inerentes que essa interdependência econômica global vai sofrer, porque ela existe dentro da política internacional e da geopolítica. Sistemas, né, pensando aqui a interdependência econômica global como um sistema, né, então sistemas, qualquer sistema, a economia catarinense é um sistema, estou aqui falando em termos de teoria, né, qualquer conjunto de unidades em interação forma um sistema. Então, a economia catarinense, portanto, não deve ter a sua qualidade medida pelo aproveitamento máximo, em termos de força, né? De segurança, não deve ter a sua qualidade medida em termos de aproveitamento máximo da economia internacional, somente. Mas, sim, eu entendo que a economia catarinense, e isso vale para qualquer subunidade política na paradiplomacia, deve estar preparada para lidar exatamente com as volatilidades da interdependência econômica global. E o ex-governador Raimundo Colombo tocou nesses pontos, e eu aqui trago uma perspectiva mais teórica, mais acadêmica. Porque qualquer sistema deve ter suas qualidades medidas pela capacidade de suportar desordens e diversidades. Então, um dos mitos, o professor Ricardo sabe muito bem, um dos mitos que a gente fala nas relações internacionais é da ordem liberal gerando estabilidade, né? Mas eu, de novo, trago essa reflexão. Se os Estados Unidos, a Europa, contribuíram para uma ordem liberal que trouxe, sim, muita riqueza, trouxe muita eficiência, levou democracia, direitos humanos, levou amor, paz, enfim, ao mesmo tempo, eles nunca pararam de se armar. Eles nunca abriram mão da expansão da OTAN. Então, eles sabiam que tinham que explorar ao máximo a interdependência econômica global, a ordem liberal, mas se preparar para uma guerra.
Eles jamais abriram mão de se preparar para momentos de instabilidade e volatilidade que são inevitáveis, que são inevitáveis para as unidades políticas. Então, quanto mais um sistema precisa de ordem e estabilidade, esse é um dos meus pontos centrais aqui na fala, quanto mais um sistema precisa de ordem e estabilidade para funcionar, mais frágil ele é. Então, Santa Catarina, a economia catarinense não tem que ficar à deriva da interdependência econômica global. Tem que se preparar em momentos de calmaria, em momentos de prosperidade, para as volatilidades que inevitavelmente vão surgir nas relações internacionais e que sempre existiram, sempre existem, infelizmente sempre irão existir, enquanto o sistema internacional for anárquico. E aí a paradiplomacia, que é essa prática das entidades supranacionais, que o saudoso ex-governador Luiz Henrique da Silveira trouxe para Santa Catarina e deixou um grande legado, não só material, mas nas gerações políticas seguintes. Está aí o ex-governador Raimundo Colombo para confirmar isso. A paradiplomacia é esse antídoto diante da fragilidade do importante sistema interdependente econômico global. Não estou aqui dizendo que o sistema tem que acabar, ele não pode acabar, ele traz muitos benefícios, mas as unidades políticas têm que estar preparadas para aproveitar, para lidar com essas situações nesse ambiente frágil, nesse ambiente que, quando a política internacional, a geopolítica aparece, todo o resto perde importância. Então, a paradiplomacia significa que os governos subnacionais, desde um governador até os prefeitos, vereadores, têm que buscar parcerias internacionais sólidas, preparar as suas regiões, suas cidades, seus estados para situações difíceis através dessas parcerias públicas com autoridades que têm poder, que têm política, condições de agência política em ambientes internacionais. Porque, no final das contas, como o que abala a interdependência econômica é a geopolítica e a política internacional, a saída também vai ser através desses agentes políticos. E eles vão se reunir para depois acalmar tudo e a interdependência econômica voltar a funcionar. E aí os estados, aqui eu falo especificamente por causa do público, do recorte aqui da mesa, o Santa Catarina e os principais municípios, e até municípios menores, teriam que ter um olhar mais carinhoso, mais atencioso para a paradiplomacia. Para o fato de que um prefeito ou um governador podem buscar alianças com outras unidades políticas, outras unidades subnacionais em outros países, sobretudo na Ásia, onde se valoriza muito essa relação do poder público com o poder público para abrir negócios. Então, para finalizar minha fala, para ser, como eu prometi, objetivo, a interdependência econômica global, dentro dessa geopolítica e dessa política internacional, não auxilia muito, não é salutar, eu diria, que a gente tente fazer previsões. Porque previsões em ambientes complexos, em ambientes em que, se alguma coisa sai fora da previsão, todo o planejamento vai por água abaixo. Então, nesses ambientes complexos, o ideal é fazer como as grandes potências, que construíram uma ordem liberal, querem que ela funcione, querem que ela enriqueça o mundo, mas jamais cochilaram para a possibilidade de guerra. Então, trazendo esse modelo para a paradiplomacia, eu entendo que Santa Catarina tem um grande potencial para diversificar os laços políticos com o mundo inteiro e esses laços abrirem espaços comerciais que servirão de uma proteção momentânea diante das oscilações e volatilidades que sempre existirão na política internacional e na geopolítica. Então, a minha fala seria nesse sentido, professor Jean, e eu retorno a palavra para vocês. Professor Paulo, quer dizer, o que dizer, né? A gente tem aqui um grupo de painelistas excepcionais, especialistas
até a medula daquilo que fazem, e um complementou de uma maneira brilhante, até melhor do que a nossa proposta. E isso, é claro, gera entre os nossos acadêmicos, e eles estão mandando, uma menina mandou aqui, ela disse, tem vergonha de fazer no chat, daí está mandando aqui no WhatsApp, mas já tem várias perguntas, tá? Várias perguntas. Então, o professor Ricardo já separou algumas, eu tenho aqui algumas, né? E por uma questão de deferência, a primeira pergunta aqui vai ser feita pelo nosso coordenador regional, professor Álvaro de Souto. Professor, à vontade. Obrigado. Ex-governador, eu tenho duas perguntas. Uma é considerando a fala do professor Paulo Ferreira, da importância da paradiplomacia, gostaria que o senhor passasse para a gente como vem sendo tratado esse tema no governo catarinense, né? O senhor que já foi ex-governador, na representação, por exemplo, como senador e também como ex-prefeito, né, que foi mais de uma vez. Então, gostaria de ouvir da sua experiência como uma prefeitura, como o governo e como no nível nacional, a representação nacional que a gente tem, uma delas pelo Senado Federal, a gente tem tratado desse tema da paradiplomacia, que o professor Paulo justificou ser tão importante. A segunda pergunta, né, se o senhor puder nos brindar com uma fala no sentido de como os nossos estudantes, que daqui a pouco vão estar graduados em ciências contábeis, em relações internacionais, em administração, em outros cursos relacionados à área de gestão e negócio, como eles podem aproveitar o Estado ou o município ou nossa representação, seja na Câmara Federal, né, como deputados federais e senadores, como que nós, gestores e nossos futuros graduados, podem aproveitar do que há para que os seus negócios que vão estar ajudando a gerir, possam ser mais competitivos e possam estar mais aptos a aproveitar as oportunidades internacionais e a se proteger das ameaças internacionais. São essas as minhas duas perguntas. Obrigado, professor Álvaro. O Estado tinha uma estrutura, e às vezes a gente vem cheio de preconceito, e o professor Paulo Roberto fez uma colocação a respeito do Luiz Henrique. Ele me ajudou muito, eu acho que ele ajudou muito Santa Catarina. Foi criado no governo dele a Secretaria de Assuntos Internacionais. E aí todo mundo fala, isso aí é um cabide de emprego, você tem que fechar, coloca só uma divisão. E eu cheguei muito dividido, porque eu não tinha uma noção completa da questão da globalização, dessas relações. Para mim era um mundo um pouco desconhecido. E aí eu fui procurar o Luiz Henrique. Ô Luiz, me diz uma coisa, por que você criou essa secretaria? Me defenda a necessidade dela, porque eu, sinceramente, acho que a gente pode criar só um departamento, diminuir a estrutura do Estado. E ele fez as colocações todas de quantas conquistas tinha, quantas coisas estavam encaminhadas. Naquele dia eu me convenci não só de manter a secretaria, mas de dar uma prioridade muito forte para ela. E aí nós conseguimos, naquele tempo, trazer realmente o debate em universidades, levar as propostas, né, e criar uma cultura de relacionamento. Nós temos em Santa Catarina muitas empresas, né, que têm esse trabalho, essa condição de mostrar o que está acontecendo, né? Eu hoje conversei até para discutir alguns assuntos que nós trataríamos aqui com o Guilherme. O Guilherme foi professor da Unisul, também do Sistema CAF, e hoje ele é o diretor de Relações Internacionais da BR Foods, né? Então, ele é uma pessoa que pode abrir portas, né? Nós temos que levar para os municípios esse debate desta importância, desse relacionamento, porque quanto à administração pública, você tem muitas prioridades, muita pressão de todos os lados, e você fica na superficialidade, né? Você fica tapando os buracos e as emergências que surgem no dia a dia. E estas são coisas de longo prazo, de pouca repercussão, de quase nenhum reconhecimento. Infelizmente, no dia a dia da política, isso vai por uma prioridade muito baixa e as consequências são muito difíceis.
Nós temos instituições, professor Alvo, que são referência. A Fiesc tem realmente um setor muito importante, um banco de dados extraordinário, né? Tem ali a memória de todo mundo, quem exporta, quem está praticando isso, né? Nós estamos, infelizmente, o Brasil está perdendo muitos lugares, né? Hoje, em Joinville, nós estávamos discutindo exatamente o problema da indústria brasileira, que basicamente vem de um problema tributário, nosso modelo é errado, ele não se incentiva. Então, eu acho que o grande problema é a conscientização, né, da importância disso na vida da sociedade e a importância que o setor público tem que dar para essas questões. E aí é realmente um trabalho de defender essa tese. Em Santa Catarina, eu acho que o professor Paulo e o professor Ricardo colocaram, nós temos, a nossa força, nós somos um estado diferenciado, nós somos um estado de exportação, nós somos um estado de economia ampla, né? Olha, o que nós produzimos no setor hoje, metal mecânico, nós somos o segundo centro de ferramentaria do Brasil, né? O agronegócio é realmente uma coisa fantástica, o setor florestal é uma coisa fantástica. Então, nós temos muitos setores que estão aí disponíveis. E o mundo globalizou, nós temos que entender esse processo, né? e se valer dessa oportunidade para promover o desenvolvimento. Então, o desafio para nós, eu acho que hoje vocês estão dando uma oportunidade maravilhosa de dar prioridade a esse setor. O próprio curso já prepara as pessoas, a questão de você falar uma língua. Eu tenho essa limitação, então, às vezes, fico constrangido. Como é que eu não me esforcei para aprender antes a falar inglês? O quanto isso seria melhor para mim, né? Como eu poderia ter um desempenho melhor? Então, eu acho que é essa questão de conscientização dessa grande oportunidade. O mundo, com essa tecnologia que está aí nos desafiando e a cada dia com mais novidades e maior impacto, maior influência na vida da gente, mostra claramente que o caminho é o caminho globalizado. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Eu tenho 4 netos, né? E eles já estão na aula de inglês com 5 anos de idade. Eu estou em cima, vocês têm que aprender. Eu não tive essa oportunidade, eu não me esforcei para conseguir esse estado, mas vocês têm que ter, porque é indispensável essa questão. Então, é essa visão desse desafio. E aí a universidade é o melhor lugar e o que vocês estão fazendo é o melhor caminho. Obrigado. A gente tem um monte de pergunta aqui, né? Então a gente tem que priorizar e eu vou aproveitar e que o ex-governador está aqui já, porque tem uma pergunta que uma aluna fez, como ela não se identifica, só tem o telefone dela, ela pergunta qual a maneira que Santa Catarina se relaciona no comércio exterior com a Coreia do Sul. Ela diz que foi aberto pelo senhor muitos caminhos, né? À época do seu mandato, não sei qual deles, mas, e ela pergunta, então, qual é a nossa relação comercial e se ela é favorável, se a gente pode ampliar, como é que se o senhor tem dados sobre isso? Eu não tenho os números aqui, mas posso conseguir depois de encaminhar. Mas a primeira questão que a gente fez, porque a Coreia era importante, o que aconteceu na carne suína naquela época, houve um crescimento de produção interna, o Paraná começou a entrar em produção, começou a sobrar muita a carne aqui no mercado, o preço baixou demais e o pessoal estava quebrando, então não tinha saída, nós tínhamos que vender lá fora, que é o que vai acontecer com o leite daqui a 2 anos aqui no sul do Brasil. Então, a gente tinha que abrir o mercado da Coreia. E a primeira coisa foi o seguinte, quem é o embaixador? O nome do embaixador era Serra, né, o nome dele. Eu lembro que associava ao José Serra, mas ele não era parente. Aí, com ele, nós começamos a fazer uma pauta de contatos, né, e de acesso a possibilidades de negociação e de abertura de mercados, né? Então, começamos com a carne suína, viemos para o trator, e aí começou toda uma relação que foi intensa na época que a gente estava no governo. E aí o caminho é sempre a embaixada, né? Porque eles dão as dicas, eles abrem os contatos. Quando você tem a sorte de pegar um embaixador com uma visão mais ampla, não aquela de burocrática de fazer relatório, mas aquela de fazer relacionamento, de construir pontes, aí a gente consegue crescer. E a Coreia é um país surpreendente, eles realmente evoluíram muito e muito rápido, tem muito a ensinar. Então, com eles, nós tivemos esse relacionamento. Eu não tenho aqui, eu não trouxe, porque é muito específico, mas a gente tinha praticamente nada e aumentou muito na época. E abriu os mercados. Eles vieram com missões aqui, nós fomos lá, e com isso a gente conseguiu avançar bastante. Ela respondeu aqui, muito obrigado e parabéns pelo trabalho feito com a Coreia. Ela disse que é descendente de coreanos aqui.
Uma outra pergunta também direcionada ao senhor, que vem inclusive do nosso colega Ricardo Neumann. Ele pergunta aqui, eu vou reformular um pouquinho a pergunta dele. Ele pergunta que regiões do mundo Santa Catarina explora pouco. Eu vou dizer, que regiões nós poderíamos explorar ainda nas relações internacionais de comércio, na sua visão, na sua perspectiva? A nossa relação histórica com a Europa é muito grande, a nossa relação comercial não é tanto. Então, a gente tem que tentar aproximar. Nós fizemos um esforço, né, e conseguimos trazer aqui todos os embaixadores da comunidade europeia passar um final de semana aqui em Florianópolis e criando um relacionamento, mostrando fizemos reuniões com a indústria, criando esse lastro. Eu acho que, naturalmente, nós temos uma ligação muito forte com a Europa. Hoje, a Ásia é realmente onde a gente está tendo maior sucesso comercial, melhor resultado, maior desempenho. Embora, nesse último ano, o volume exportado para os Estados Unidos voltou a ser o maior, um pouquinho maior do que a da China, né? Mas eu acho que hoje os nossos produtos, eles basicamente se encaminham bastante para a Ásia. Eu acho que ali está o maior mercado, as maiores oportunidades. Um país que concorre conosco e que a gente tem que ter um acompanhamento é a questão do México, né? O México tem, hoje, muitas coisas que viriam para o Brasil pela nossa complexidade política, pelo nosso excesso de burocracia, a gente está perdendo muita coisa para o México, sabe? E isto é uma perda de oportunidade que depois você não traz de volta. Então, a gente tem que acompanhar melhor essa questão do México, que eu considero ela uma coisa bastante complicada. E também acho uma aproximação maior com a Argentina, né? E olha como a política externa brasileira comete erros, né? Nosso maior parceiro comercial é a China, a gente criou muitas dificuldades no relacionamento, né? A questão dos Estados Unidos é um grande parceiro, e a influência dele é extremamente grande, mas nós nos metemos de forma absurda na eleição americana, né? E fizemos o mesmo na Argentina, que é o terceiro maior parceiro nosso, né? Então, veja, nós fomos lá defender, ferindo toda a tradição diplomática brasileira, falar do Macri, não sei qual é o nome do presidente lá, fomos tentar participar disso de forma absurda, né? Nos Estados Unidos, assumimos uma questão do Trump e ganhou outro, né? Então, infelizmente, nós estamos quebrando a nossa tradição e cometendo erros que prejudicam a gente, e isso cria consequências. Mas nós temos uma ligação muito com a Europa, acho que ele tem que intensificar, tem que buscar. A Europa Oriental é um problema, é uma questão, é difícil negociar com a Rússia. Eles se aproveitam muito das coisas, a questão da carne suína, quando a gente colocava um navio em curso, eles suspendiam a compra. E aí tinha que baixar o preço, por isso que a gente tinha que ter outras alternativas. Não é diferente com o que a China faz com a gente também. Então tem que vender para a Coreia, tem que vender para o Japão, tem que vender para o Vietnã. Você não quer comprar, a gente manda para lá. Porque quando você tem praticamente um único comprador, ele é quem faz o preço, né? Então, baixou o dólar, refaz o contrato. Não, o Japão, por exemplo, é um país muito duro na negociação, muito difícil. Com eles não tem muita simpatia, não, mas eles cumprem o contrato. Você assinou o contrato, você não se incomoda mais, se é 10 anos, durante 10 anos é absolutamente previsível o que vai acontecer. Tem outros países que a situação é difícil, né? Aquela vez que deu aquele negócio que encontraram uma carne estragada, porque eles baseiam muito na questão sanitária, né? Meu Deus, aquela vez a gente entrou em colapso aqui no governo, foi uma loucura, mexe todo mundo, manda equipe para lá, tinha faixa nos supermercados, não compre carne brasileira, a gente foi lá, não, tira isso aqui, pô, não é assim, isso foi uma fatalidade, o que foi dito aqui não é uma coisa normal, vamos lá ver, traga uma missão aqui, acompanhem conosco, para criar, porque, evidentemente, eles protegem a economia, né? Dizem que não estão fazendo. E quando a regra é a regra sanitária, o que você vai dizer? Não, o produto não tem boa qualidade. Aí teu argumento é muito diferente. Então, você tem que ganhar um tempo aqui e tem para onde deslocar para lá. E as empresas privadas, elas precisam que o governo faça isso. Elas ajudam muito, mas quem realmente cria a ponte e toma as posições tem que ser o governo. Obrigado, governador. Tem mais perguntas para o senhor, mas vou deixar o senhor tomar uma água e vou direcionar agora uma pergunta para o nosso colega, o professor Ricardo. Professor Ricardo, depois eu retorno, né, para o ex-governador. Tem uma pergunta aqui de um aluno que diz assim: a Ucrânia é muito dividida religiosamente entre ortodoxos russos e católicos romanos, principalmente perto da Polônia. O senhor sabe dizer se isso tem influência na guerra?
Tudo bem, então. Como eu tinha colocado, né, essa divisão cultural religiosa, que é uma divisão histórica, né, ela acaba deixando aí o leste da Ucrânia muito mais próximo da influência russa, né? E com certeza o oeste da Ucrânia muito mais próximo à influência da Europa Ocidental. Então isso ajuda nessa divisão interna e nessa aproximação da Rússia de certas áreas da Ucrânia. Com certeza. Obrigado, professor. Mais uma para o senhor, então. Deixa eu só puxar aqui. O senhor falou que eu não entendi o que ele botou, deve ser Kiev. O senhor falou que Kiev foi fundada pelos vikings. O que é isso? Não entendi. Eu acho que ele está falando da questão Sim. da formação, né, da Esse é o cultura. passado mais remoto, né? Mais a título de curiosidade, né? Mas os vikings eles não ficaram só na Escandinávia, vão ocupar a Normandia, vão ocupar regiões da Grã-Bretanha e migraram muitos deles, né? Muitos clãs para o leste, ocupando a região de Kiev. E a partir do Principado de Kiev surge, né? Esse universo aí que vem a ser o mundo russo. E para complementar, né, os vikings eram conhecidos como povo russo, daí vem a palavra Rússia. Eles eram conhecidos como russos. Vamos agora uma para o professor Paulo. Professor Paulo, tem um aluno aqui, ele disse, sou das ciências contábeis. Eu gostaria que o professor Paulo explicasse melhor esse conceito de paradiplomacia. Eu entendo, talvez, que o aluno, por não ser das relações internacionais, não tenha ficado tão claro, né, professor? Então, a Eu palavra até está com o peço senhor, professor desculpas. Paulo. Até peço desculpas, eu acho que pela minha pressa aqui, eu acabei não deixando isso bem claro. Bom, paradiplomacia, na definição clássica, é a diplomacia dos governos subnacionais. A diplomacia clássica é monopólio do Estado, dos diplomatas. Mas, com a evolução, inclusive, da globalização, a diplomacia clássica não conseguiu mais, por si só, dar conta de toda a demanda internacional que existia, que passou a existir. Então, hoje, um prefeito ele pode se encontrar com outros prefeitos de outras cidades do mundo e aproximar as empresas das cidades. Ou um governador, como, por exemplo, os exemplos clássicos. Santa Catarina tem ótimos exemplos de diplomacia. O primeiro, um dos mais famosos, a vinda do balé Bolshoi para Joinville, graças à intermediação do então prefeito Luiz Henrique da Silveira. E o governador Raimundo Colombo citou a vinda da Volkswagen. Então, as prefeituras, os estados, ou, como se diz em teoria, as unidades subnacionais, não precisam ficar mais dependentes no caso do Brasil, né, do Itamaraty ou da diplomacia central. Elas podem abrir as suas próprias frentes e iniciar um processo de paradiplomacia. O termo paradiplomacia pode parecer um pouco errado, inconveniente, porque dá a entender algo que é paramilitar, né, algo que é à margem, por fora, mas não, o termo é esse mesmo, clássico já também, paradiplomacia, e não entra em choque com a diplomacia central. Ao contrário, no Brasil, o Itamaraty ajuda, o Itamaraty incentiva a paradiplomacia, desde, claro, que ela não arrume problema para o Estado brasileiro, para a diplomacia central. Outro exemplo que eu acho importante trazer aqui, para visualizar bem a paradiplomacia, é como as cidades e os estados podem buscar prêmios internacionais, espaços internacionais. O exemplo, a ONU oferece aos estados, a Unesco, né, o selo de cidades criativas. Florianópolis tem cidade criativa internacional, reconhecida pela Unesco, na área da gastronomia. Então, a globalização oportunizou um monte de chances para os espaços locais, né, os governos subnacionais buscarem relevância internacional. E isso tem grande importância para a abertura de negócios e diversificação de parceiros econômicos no mundo.
Excelente, professor. Obrigado. Acho que isso esclarece, né? Mostra o Raimundo, o governador Raimundo colocou essa situação, né, da Secretaria de Assuntos Internacionais, né? Isso, e a gente vê uma tradição aqui do Brasil todo, mas Santa Catarina muito de ter cidades gêmeas, né, em que prefeitos e comitivas vão para a Europa, principalmente, mas também para outros países, né, Estados Unidos, na Ásia, no Japão, e acabam estabelecendo relações. Isso é uma paradiplomacia, né? Então, vamos encerrando. Tem algumas perguntas ainda, mas eu acho que o tempo, né? Já estamos aí com 1h30. Uma última pergunta para o ex-governador, em que o aluno pergunta como é que foi a relação com os russos, quais são os aspectos principais da relação comercial e da relação relação comercial com os russos, como é que eles são? O senhor já respondeu mais ou menos, mas quem sabe quais são os aspectos mais peculiares dessa negociação com eles? É uma negociação difícil, sabe? Eles realmente são duros, né? E as regras não são muito rígidas, elas são conforme o interesse deles. Então a gente tem que saber jogar esse jogo. Não é, por exemplo, eu dei o exemplo do Japão, posso falar do exemplo da Alemanha. A Alemanha é uma precisão, né? É o que você falou, está ali, não muda. Eles são muito coerentes, né? Tem uma postura histórica, uma postura. Já o russo, ele muda de posição conforme as circunstâncias. Então, a gente tem que ter alternativas. Se ficar na mão deles, a situação é ruim. Olha, uma vez que eu fui na Polônia, eu conversei bastante com muita gente e eu me impressionei o seguinte, né? Eu sempre que eu podia, eu fui lá conhecer os campos de concentração, eu estudei muito essa questão da Segunda Guerra, e aí o professor Ricardo Naumann colocou muito bem. A avaliação que eu senti é o seguinte, os poloneses, eles sofreram muito mais na mão dos russos depois da Segunda Guerra do que no período nazista. Eles tinham muito mais resistência à invasão russa. Para mim, aquilo foi uma novidade absoluta, porque eu nunca imaginei que essa era a compreensão. Eles foram muito mais duros no pós-guerra, né? Sacrificaram muito mais valores, cultura e realmente a liberdade. Então, veja como são coisas diferentes. O russo ele realmente tem uma visão. Com essa visão nacionalista, ele deixa realmente bem claro que é um processo difícil de negociação, não é uma coisa fácil. Eu queria, professor Giancarlo, fazer 2 sugestões de leitura aqui que eu acho que pode ser útil aos alunos. A primeira é Liderança em Tempo de Crises. É um livro que relata em detalhes os melhores momentos do Lincoln, né, do Theodore Roosevelt, do Franklin Roosevelt e do Lyndon Johnson. Tem coisas maravilhosas ali. O autor é a Doris Kearns Goodwin. É um livro maravilhoso. E hoje morreu a Madeleine Albright. Ela escreveu um livro, eu até fui em Washington e acompanhei a apresentação desse livro alguns anos atrás, é Fascismo, um Alerta. Esse livro tem aqui no Brasil, os 2 têm já, e ele fala exatamente desses desafios da democracia, essas coisas que estão acontecendo agora, escrita há 7, 8 anos atrás. Ela foi secretária de Estado do Clinton, né? Ela morreu hoje, acho que com 94 anos, mas o livro é maravilhoso e ela conviveu, ela vem trazendo desde o fascismo, as características, os desdobramentos, a influência e vem até a tempos atuais. São 2 leituras que, para mim, foram muito úteis e eu gostaria de fazer essa sugestão a todos. Muito, muito bem lembrado. Ela faleceu hoje mesmo. Ela tem outro livro sobre a Primavera de Praga também, da família dela, muito bom. A questão da Rússia com a Polônia, já desde a Catarina a Grande, em 1792, os russos dividem com a Prússia, a antiga Prússia, eles já dizem, ó, tu fica com tal parte da Polônia e nós com a outra parte. Então tem uma questão histórica aí muito grande. Eu agradeço sinceramente ao ex-governador, aos professores painelistas, aos participantes, e passo a palavra agora para o professor Álvaro, nosso coordenador, para que faça um encerramento e que faça também as declinações necessárias nesse momento. Bom, agradeço mais uma vez ao ex-governador Raimundo Colombo. Agradeço a presença, a participação de cada um de vocês, dos professores que ajudaram na organização para que esse evento ocorresse. Fico bastante satisfeito de ver a universidade promovendo esse debate, um debate
rico, amplo, um debate por educação e realmente buscando o conhecimento, que é o que a universidade tem que proporcionar, né? E conhecimento não só para si, para cada um, né? Um conhecimento de forma que a gente possa impactar da melhor forma a nossa sociedade, a nossa comunidade. Isso está na missão da Unisul, né? Um dos nossos propósitos é a gente realmente estudar e ver como que a gente pode aplicar o nosso conhecimento na nossa sociedade e desenvolvê-la. Então, tendo conosco uma pessoa com tanta experiência quanto o nosso ex-governador e ex-senador, é muito importante para a gente se sente honrado. Então, agradeço mais uma vez a participação de cada um de vocês. E pergunto se o ex-governador quer fazer mais um registro final antes de que o professor Giancarlo possa, então, fechar aqui o nosso evento. Eu agradeço muito a oportunidade, tive uma boa oportunidade de aprendizado, de ouvir, parabéns pelas colocações, contem sempre comigo, um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado. Então, para fechar esse momento fantástico, multidisciplinar, que é a nossa proposta, tá? É a proposta da ANIMA, a proposta da Unisul, dos cursos de gestão. Muito obrigado a todos, obrigado a essa audiência excelente que a gente teve, tá? E esperamos poder contar com o ex-governador em outros momentos, abrilhantando, né? Quem sabe, num próximo momento, uma visita presencial, né? Uma conversa, uma mesa de debates, os nossos colegas também. Uma ótima noite, em nome do nosso coordenador, muito obrigado, e um ótimo finzinho de semana, aí, um restinho de semana para todo mundo. Até mais, obrigado para todo mundo. Obrigado, governador.